que Deus planejou para você é maior do que seus medos. Há momentos em que o medo parece maior do que qualquer promessa. Ele sussurra que você não é capaz, que as portas são altas demais, que talvez seja melhor permanecer onde está. Mas, e se o medo não fosse um aviso para recuar, e sim a prova de que existe algo grandioso esperando pelo seu passo de coragem? Cada receio, cada dúvida, cada pensamento que tenta frear seus movimentos pode ser o sinal de que você está diante de um território novo, já preparado para o seu crescimento. O medo não é o limite dos planos de Deus. É, muitas vezes, o lembrete de que você está prestes a atravessar a fronteira entre o que é seguro e o que é extraordinário. Deus nunca desenhou sua história para caber em espaços apertados. Ele planejou horizontes amplos, mas sabia que, para que você pudesse habitá-los, seria necessário aprender a enfrentar barreiras internas. Antes de colocar desafios à sua frente, ele fortalece seus alicerces, despertando em você a capacidade de enxergar além dos próprios temores. Os planos que ele escreveu para sua vida são feitos para expandir sua visão, para revelar talentos ocultos, para mostrar que há mais força em você do que imagina. O medo aparece justamente porque o caminho foi aberto, e seu coração pressente que algo maior o aguarda logo adiante. Este vídeo é um convite para que você olhe para dentro e descubra que coragem não é ausência de receio, mas decisão de seguir adiante, mesmo quando ele insiste em se fazer presente. Vamos caminhar juntos pela compreensão de que cada plano de Deus carrega um propósito maior que suas hesitações. Você vai aprender a identificar mentiras que diminuem seu valor, a perceber como desafios podem ser pistas de oportunidades e a descobrir que a confiança pode transformar insegurança em combustível para crescimento. Se até aqui você tem permitido que preocupações determinem seu ritmo, é hora de reposicionar seu olhar. Respire fundo. Abra espaço para ouvir verdades que aquietam a mente e fortalecem a alma. Há algo preparado para você que supera qualquer sombra de medo. Este é o momento de aprender a dar passos firmes, sustentados pela certeza de que o Criador não escreve capítulos de derrota para quem decide confiar. Permaneça conosco até o final e veja como seus limites podem se tornar pontos de partida para uma vida mais ampla, mais livre e mais coerente com o que Deus já sonhou para você. A natureza dos medos que limitam. O medo é uma emoção legítima, mas quando passa a ocupar espaço maior do que deveria, torna-se um agente que distorce a realidade e paralisa decisões. Ele nasce de experiências passadas, de mensagens que recebemos ao longo da vida, de interpretações equivocadas sobre nós mesmos e sobre o futuro. Muitas vezes, a mente constrói cenários catastróficos que nunca se concretizarão, mas que, ainda assim, têm o poder de prender você em uma redoma invisível. Para compreender o tamanho dos planos de Deus, é indispensável entender como o medo age, quais são suas raízes e por que ele tenta impedir você de acessar o que já foi preparado. Esse sentimento opera como um filtro. Quando está no controle, o medo reinterpreta cada oportunidade como risco, cada desafio como ameaça. Ele pinta as possibilidades com tons sombrios, reduzindo horizontes a becos estreitos. A insegurança resultante desse processo faz com que você duvide das próprias capacidades, desacredite da ajuda que pode receber e subestime o poder de Deus para sustentar seus passos. Por isso, quem permite que o medo dite suas escolhas, vive em constante retração, evitando avançar, mesmo quando há sinais claros de que chegou a hora de prosseguir. Compreender a natureza do medo também significa reconhecer que ele não aparece apenas em grandes momentos. Muitas vezes, infiltra-se de maneira discreta. Um pensamento que sussurra que você não será aceito. Um receio de errar que o impede de tentar. A sensação de que não está preparado o bastante para desafios novos. Essa sutileza torna o medo perigoso, pois ele se mascara de prudência, quando na verdade está bloqueando o acesso a experiências que poderiam ampliar sua visão. A boa notícia é que o medo não precisa ter a palavra final. Quando você identifica suas origens, percebe que ele não é uma entidade invencível, mas um mecanismo que pode ser reposicionado. Fé, autoconhecimento e prática constante
são ferramentas que desarmam o poder que ele tenta exercer. Deus não planejou uma vida de retração para você. Ele o capacitou para crescer em ambientes que pareciam intimidadores, revelando talentos escondidos na medida em que você decide atravessar o território onde o medo queria estabelecer fronteiras. Ao entender como esse sentimento funciona, você ganha clareza para reconhecer quando ele está apenas tentando preservar zonas de conforto e não realmente protegê-lo. Essa consciência abre caminho para que você escolha respostas diferentes, substituindo retração por coragem e apatia por movimento. Assim, os planos maiores que Deus reservou não ficam mais encobertos por uma sombra de insegurança, mas passam a ser vistos com olhos renovados, prontos para explorar o que sempre esteve ao seu alcance. Entendendo que medo não define identidade. Sentir medo não significa que você é fraco, incapaz ou indigno dos planos de Deus. O medo é apenas uma reação natural do ser humano diante de algo novo ou desconhecido. Ele não tem autoridade para determinar quem você é, nem pode limitar o valor do que está sendo preparado para a sua vida. Muitas vezes, porém, o medo ganha força porque você passa a confundir o que sente com a sua essência. Quando isso acontece, suas percepções ficam distorcidas, e a insegurança passa a ditar decisões que deveriam nascer da confiança e da clareza de propósito. É importante separar emoção de identidade. O fato de você experimentar receio não anula sua capacidade de avançar. Pelo contrário, revela que existe algo em jogo, uma área onde sua coragem pode crescer. Deus não mede sua força pelo silêncio absoluto do medo, mas pela disposição que você demonstra ao seguir adiante apesar dele. Cada passo dado, mesmo com o coração acelerado, afirma que você escolheu não permitir que uma sensação passageira defina um destino que foi traçado com cuidado e intenção. Essa compreensão também ajuda a interpretar episódios do passado. Muitas pessoas acreditam que falharam porque sentiram medo antes de agir, mas a verdade é que, mesmo nas tentativas imperfeitas, houve um ato de bravura. O medo não anula valor. Ele apenas revela que você está entrando em um território onde há algo a aprender e a conquistar. Em vez de condenar-se por sentir, use essa percepção como lembrete de que existe oportunidade de crescimento embutida nas situações que o desafiam. Outro ponto fundamental é lembrar que identidade é formada por verdades mais profundas do que emoções momentâneas. Você carrega talentos, experiências, sonhos e a marca de um propósito maior. Essas bases permanecem, independentemente das ondas emocionais que tentam enfraquecer sua segurança. Quando você se ancora em quem é de fato, o medo perde poder de persuasão, porque deixa de ser parâmetro para decisões. Com essa clareza, torna-se possível olhar para os receios com mais compaixão e menos julgamento. Você entende que sentir medo não o torna menor, apenas humano. Essa aceitação abre espaço para que você lide com ele de maneira saudável, sem negar sua existência, mas também sem se submeter às suas limitações. Assim, os planos que Deus escreveu para sua vida deixam de ser adiados por interpretações distorcidas e passam a ser experimentados por alguém que sabe quem é, mesmo quando enfrenta inseguranças. A força oculta nos desafios. Muitas vezes, é no terreno dos desafios que os maiores recursos interiores se revelam. O medo tenta convencer você de que dificuldades são sinais de fraqueza ou de que algo está fora de controle, mas na realidade, elas podem ser a arena onde talentos escondidos encontram espaço para emergir. Cada obstáculo tem o potencial de revelar coragem, criatividade, resiliência e clareza que permaneceriam adormecidos se tudo fosse simples e previsível. Deus frequentemente usa o cenário das lutas para lapidar capacidades, ajustando seu olhar para enxergar a força que só aparece quando você decide permanecer, mesmo em ambientes desconfortáveis. Desafios mostram quem você é de verdade. Eles testam convicções, expõem prioridades e fortalecem áreas que precisam de maturidade. Quando você atravessa períodos de incerteza, percebe que a vida não se sustenta apenas em habilidades naturais, mas também em princípios e valores que o mantêm firme. É nessas situações que a fé deixa de ser conceito abstrato e se torna energia prática, sustentando suas decisões.
O medo quer fazer com que você fuja antes que esse processo aconteça. Mas quando você escolhe enfrentar, descobre que há mais solidez dentro de si do que pensava. Essa força oculta também aparece quando você aprende a reinterpretar falhas. Muitos acreditam que um erro é prova de incompetência, quando, na verdade, pode ser parte do treinamento que prepara para níveis maiores de responsabilidade. Desafios ensinam a humildade de reconhecer limitações, mas também estimulam a coragem de tentar novamente com sabedoria renovada. O que parecia derrota pode, com o tempo, revelar-se ponto de virada que o aproxima do que Deus planejou. Outro aspecto importante é entender que cada obstáculo traz consigo oportunidades invisíveis. A pressão de um prazo pode despertar habilidades de organização. Um conflito pode ensinar comunicação mais clara. Um projeto difícil pode revelar criatividade que você nem sabia possuir. Quando o olhar está disposto a enxergar além do desconforto, os desafios deixam de ser apenas problemas e passam a ser ferramentas de desenvolvimento. Aceitar que há força escondida em circunstâncias difíceis não é romantizar o sofrimento, mas reconhecer que o processo de crescimento raramente é confortável. A maturidade nasce do encontro entre perseverança e propósito. Ao permanecer firme, mesmo com medo, você permite que o cenário adverso se transforme em escola, onde aprende a valorizar cada recurso que Deus já depositou em sua vida. Essa percepção o conduz a viver com mais confiança, pronto para usar o que descobriu em seu interior, para avançar rumo aos planos que superam qualquer limitação aparente. Histórias de superação. Relatos de pessoas que ousaram atravessar seus medos são testemunhos poderosos de como os planos de Deus superam qualquer barreira interna. Essas histórias mostram que a coragem não nasce no vazio, mas floresce quando alguém decide confiar em um propósito maior que as próprias hesitações. Cada narrativa confirma que a insegurança não precisa ter a última palavra, pois há um cenário mais amplo aguardando quem escolhe avançar apesar das dúvidas. Um jovem profissional passou anos paralisado pelo receio de não ser bom o suficiente para liderar um projeto importante. Cada vez que pensava em aceitar novos desafios, a mente apresentava imagens de fracasso. Um dia, compreendeu que o medo era apenas um reflexo de áreas que precisavam de fortalecimento. Decidiu se preparar, buscar mentoria e aceitar uma proposta que parecia grande demais. Descobriu então que as habilidades que acreditava não ter estavam latentes, esperando apenas um ambiente onde pudessem se manifestar. Outra história envolve alguém que carregava o medo de recomeçar depois de perdas pessoais. Por muito tempo, acreditou que alegria e realização haviam ficado para trás. Ao ouvir palavras que reacenderam esperança, essa pessoa decidiu dar pequenos passos. Voltou a estudar, restabeleceu amizades, reorganizou hábitos. Pouco a pouco percebeu que havia vida abundante, além do luto, e que as novas oportunidades não anulavam o passado, mas davam a ele um significado mais profundo. Há também o exemplo de quem enfrentou grandes desafios físicos. Diante de um diagnóstico limitador, tudo indicava que os planos de Deus estavam suspensos. No entanto, a persistência diária em tratamentos, a fé em um futuro melhor e o apoio de pessoas comprometidas abriram caminhos para resultados surpreendentes. Esse testemunho prova que, mesmo quando o corpo parece restringir, a mente e o espírito podem abrir horizontes que superam estatísticas. Essas histórias não romantizam o medo ou as dificuldades. Elas mostram que todo o processo de superação passa por escolhas conscientes. Nenhum personagem desses relatos esperou que a coragem caísse do céu pronta. Eles reconheceram fragilidades, mas decidiram agir com os recursos que tinham, acreditando que o restante seria providenciado ao longo do caminho. O resultado foi a descoberta de que os planos divinos são sempre mais amplos que a sensação de vulnerabilidade. Ao refletir sobre exemplos assim, você é convidado a examinar áreas da sua vida onde o medo talvez tenha silenciado movimentos. Cada testemunho lembra que a transformação começa quando se aceita o desafio de atravessar inseguranças para chegar a territórios onde promessas se tornam realidade. Essa consciência fortalece a decisão de não permitir que receios determinem seu destino,
mas de caminhar em direção ao que Deus já construiu para além das suas apreensões. Escolhendo confiar, mesmo quando o medo grita. Confiar é uma decisão que nasce no coração antes de se traduzir em ações. Quando o medo grita, ele tenta ocupar todo o espaço da mente, exigindo que você recue, mas a confiança silenciosa pode falar mais alto se você decidir ouvi-la. Confiar em Deus diante de inseguranças não é negar que elas existem, mas afirmar que não terão autoridade sobre o rumo que você escolhe seguir. Essa escolha coloca você em sintonia com um plano que vai além da sua força imediata. Um plano sustentado por alguém que conhece cada detalhe da sua história e já preparou os recursos para que você atravesse aquilo que parece impossível. Essa postura de confiança não nasce espontaneamente. Ela é cultivada no cotidiano. Cada vez que você opta por permanecer firme mesmo quando emoções tentam empurrá-lo para trás, você fortalece um músculo invisível chamado fé prática. Pequenos gestos, como dar início a um projeto mesmo inseguro, manter uma conversa difícil, aceitar um convite para sair de padrões antigos, são oportunidades de provar que a esperança é mais sólida que o receio. Ao repetir essas escolhas, você cria um histórico interno que confirma que é possível avançar mesmo quando tudo em você parece hesitar. Outro aspecto essencial é ancorar a confiança em verdades estáveis. Promessas, princípios, valores que você sabe serem firmes se tornam âncoras em meio à oscilação emocional. Lembrar que Deus não abandona os seus, que Ele fortalece quem decide se posicionar, que seu propósito não se desfaz por causa de inseguranças momentâneas, ajuda a reposicionar a mente. Essa recordação alimenta a coragem, porque desloca a atenção do perigo para a fidelidade que sustenta seus passos. Confiar também exige aprender a respirar dentro do processo. Há situações em que você não terá todas as garantias antes de agir. Essa falta de certeza não significa que algo está errado. Indica apenas que você está sendo convidado a andar com base em convicções, não apenas em evidências imediatas. Quando você aceita essa condição, experimenta liberdade para se mover mesmo diante de sombras, porque sabe que não caminha sozinho. Escolher a confiança no meio do medo não elimina desafios, mas muda a forma como você os enfrenta. Essa decisão organiza pensamentos, reduz o peso de fantasias negativas e direciona a energia para soluções práticas. Com o tempo, você percebe que a confiança não apenas o ajuda a superar situações específicas, mas também forma um alicerce emocional e espiritual capaz de sustentar capítulos maiores. É esse alicerce que garante que o que Deus planejou para você, algo maior do que qualquer temor, possa se tornar realidade visível e duradoura. O poder de mudar a perspectiva. A forma como você interpreta o que vive tem impacto direto sobre a intensidade do medo e sobre a clareza com que enxerga os planos de Deus. Perspectiva é o ângulo pelo qual você olha para fatos, desafios e possibilidades. Quando ela está distorcida por insegurança ou pessimismo, tudo parece maior e mais ameaçador do que realmente é. Mas quando você decide ajustar o foco, percebe que muitas das barreiras que pareciam intransponíveis são, na verdade, degraus que podem levá-lo ao próximo nível de crescimento. Mudar a perspectiva não é um ato isolado. É um processo contínuo que começa com a disposição de questionar pensamentos automáticos. Cada vez que você identifica uma narrativa que o paralisa, pode substituí-la por uma visão mais ampla, fundamentada em fatos, experiências anteriores e nas promessas que sustentam seu caminho. Isso não significa negar problemas, mas aprender a vê-los sob uma luz diferente, reconhecendo que eles podem esconder lições e oportunidades que não seriam percebidas se você apenas se deixasse dominar pelo receio. A perspectiva também muda quando você revisita memórias de superação. Recordar ocasiões em que parecia não haver saída, mas soluções surgiram, fortalece a certeza de que Deus continua ativo, mesmo quando o cenário atual parece fechado. Essas lembranças funcionam como faróis, iluminando a mente para que ela não fique aprisionada ao medo do presente. Você passa a interpretar desafios como convites para aplicar aprendizados e confirmar que a história não terminou onde o medo tentou fixá-la.
Outro ponto essencial é alimentar o olhar com referências saudáveis. Ler conteúdos que inspiram, ouvir pessoas que encorajam, conviver com quem estimula crescimento ajuda a ampliar horizontes. Quando você seleciona o que chega até sua mente, cria um ambiente propício para enxergar possibilidades em vez de apenas riscos. A perspectiva correta faz você entender que Deus não remove todos os obstáculos antes de abrir uma nova etapa, mas garante os recursos necessários para atravessá-los. Com o tempo, esse ajuste se torna um hábito. Você aprende a perceber nuances, a distinguir entre perigos reais e temores criados por imaginação, a ver nas mudanças oportunidades para amadurecer. Essa capacidade de reposicionar o olhar permite que você permaneça estável mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Ao escolher enxergar sob a ótica da esperança e da confiança, você abre espaço para experimentar planos que antes pareciam distantes, mas que estavam apenas esperando que sua visão se alinhasse à realidade de que eles são maiores do que qualquer medo. Fé. Como base para enfrentar limitações. Quando o medo tenta se impor, a fé se apresenta como alicerce sólido capaz de sustentar você diante de limitações reais ou imaginárias. A fé não é um otimismo vazio, mas a convicção de que existe um propósito maior conduzindo sua história, mesmo quando circunstâncias parecem contrárias. Ela traz estabilidade porque conecta seu presente a uma promessa que não depende apenas da sua força, mas do cuidado de Deus que acompanha cada passo. Sem essa âncora, desafios adquirem dimensões exageradas. Com ela, você aprende a olhar para obstáculos com serenidade, sabendo que não está sozinho no processo. A fé se manifesta em escolhas práticas. É a decisão de continuar trabalhando em um sonho mesmo quando resultados ainda não são visíveis. É manter integridade em tempos de pressão, crendo que valores sólidos geram frutos duradouros. É permanecer firme em compromissos assumidos, ainda que emoções flutuem. Cada uma dessas atitudes mostra que você confia em algo que vai além de evidências imediatas. Elas confirmam que sua identidade não está presa ao que teme, mas ao que acredita. Outro aspecto fundamental é que a fé reorganiza prioridades. Ela o ajuda a diferenciar entre batalhas que precisam ser enfrentadas e preocupações que podem ser deixadas de lado. Quando você vive orientado por princípios, deixa de gastar energia com fantasias e passa a aplicá-la no que pode ser transformado. A fé também reduz o poder de vozes internas que dizem que você não é suficiente, lembrando que sua capacidade não depende apenas de talentos naturais, mas da parceria com aquele que o chamou para algo maior. A fé fortalece resiliência, porque alimenta a esperança mesmo quando o cenário demora a mudar. Ela ensina a esperar sem desistir, a preparar-se enquanto oportunidades amadurecem, a acreditar que a estrada não termina em becos sem saída. Esse estado interior permite que você atravesse períodos de incerteza com equilíbrio, sem perder o senso de direção. Quando você escolhe viver pela fé, as limitações deixam de ser muros definitivos e passam a ser fronteiras temporárias, prontas para serem superadas com paciência, trabalho e confiança. A fé não elimina o esforço, mas dá significado a cada passo, sustentando o ânimo até que resultados se tornem visíveis. Assim, o que Deus planejou para você deixa de parecer inalcançável e se torna realidade concreta, acessível a quem decide permanecer firme, mesmo enquanto enfrenta medos e barreiras, rompendo com padrões de pensamento ansiosos. Muitos medos ganham força porque são alimentados por padrões mentais que repetem, de forma quase automática, cenários negativos. A ansiedade constrói narrativas de fracasso, rejeição ou perda antes mesmo que qualquer evidência as sustente. Esses pensamentos criam um campo fértil para inseguranças, impedindo que você enxergue soluções ou que perceba o cuidado de Deus no meio dos processos. Romper com esse ciclo exige consciência e decisão. Você precisa aprender a identificar as histórias que sua mente conta e substituí-las por verdades que alimentam coragem e equilíbrio. O primeiro passo é observar como seus pensamentos reagem diante de situações desafiadoras. Muitas vezes, o medo não vem apenas do que acontece,
mas da interpretação exagerada que você faz do que pode vir a acontecer. Questionar essas interpretações ajuda a desinflar fantasias e a trazer clareza. Pergunte-se: tenho provas concretas de que isso vai dar errado? Ou, existe outra maneira de enxergar esse cenário? Essas perguntas simples funcionam como ferramentas para reorganizar o fluxo mental e impedir que ansiedades assumam o controle. Outra prática importante é substituir narrativas paralisantes por declarações que fortaleçam a esperança. Ao invés de repetir mentalmente que você não consegue, escolha lembrar-se de vitórias anteriores, de recursos que já possui, de promessas que confirmam que seu futuro não é definido por receios passageiros. Essa troca não é negação da realidade, mas reposicionamento da sua perspectiva, devolvendo poder àquilo que é construtivo. Cuidar do ambiente interno também favorece essa transformação. O excesso de informações, comparações constantes nas redes sociais ou diálogos que alimentam pessimismo, reforçam circuitos de ansiedade. Estabelecer limites sobre o que você consome, criar pausas para reflexão e praticar exercícios que desacelerem o ritmo mental abrem espaço para que ideias mais saudáveis ocupem o lugar de preocupações improdutivas. Ao romper padrões ansiosos, você descobre que muitas das ameaças que pareciam gigantes eram apenas ecos de interpretações distorcidas. A clareza que surge devolve ao coração liberdade para enxergar oportunidades e abraçar o que Deus já preparou. Pensamentos equilibrados não eliminam desafios, mas ampliam sua habilidade de enfrentá-los, mostrando que você é capaz de atravessar a ansiedade e acessar um horizonte de possibilidades muito maior do que qualquer sombra de temor. Pequenos passos que criam força. Grandes transformações raramente acontecem de forma instantânea. A maioria dos avanços nasce de pequenos passos dados com constância, mesmo quando o medo insiste em permanecer. Cada movimento aparentemente simples carrega potencial de fortalecer sua estrutura emocional e espiritual, tornando-o mais apto a abraçar o que Deus já planejou. O segredo está em perceber que coragem não surge apenas em gestos ousados, mas também na soma de escolhas diárias que, com o tempo, constroem firmeza interior. Dar um passo por vez cria espaço para que a mente se adapte ao novo, sem ser dominada pela ansiedade. Um compromisso de aprender algo por alguns minutos ao dia, um telefonema que adia há semanas, a decisão de ajustar um hábito que mina sua confiança. Cada atitude confirma que você está disposto a romper a inércia. Pequenas ações repetidas formam um histórico que prova, para você mesmo, que é possível avançar apesar do receio. Outro benefício dos passos graduais é que eles reduzem o peso da expectativa. Em vez de exigir de si resultados imediatos, você aprende a valorizar processos. A paciência necessária para sustentar movimentos discretos transforma caráter e afasta a tentação de desistir quando o cenário não muda rapidamente. Você passa a enxergar progresso onde antes via apenas distância, entendendo que o ritmo constante tem mais força do que explosões breves de entusiasmo. Esses passos também criam oportunidade para ajustes no percurso. Quando você caminha devagar, consegue observar detalhes, avaliar consequências e adaptar estratégias. Essa flexibilidade impede que erros se tornem definitivos e preserva o equilíbrio emocional. Cada pequeno avanço ensina algo sobre sua própria capacidade, amplia confiança e demonstra que desafios são administráveis quando divididos em partes menores. O princípio dos pequenos passos reflete um cuidado maior. Deus raramente exige que você atravesse todo o caminho de uma só vez. Ele o convida a confiar em etapas, garantindo sustento em cada fase. Assim, o medo perde força porque não precisa ser derrotado em um único movimento. Ele é enfraquecido progressivamente, à medida que você escolhe agir. Quando percebe o quanto já conquistou, entende que força é construída pacientemente e que cada escolha coerente aproxima você da realidade que foi planejada, maior do que qualquer limitação que tente impedir seu avanço. O valor de apoio e comunhão. Nenhuma jornada destinada a ultrapassar o medo e viver os planos de Deus foi pensada para ser solitária. Apoio e comunhão são elementos indispensáveis para fortalecer a coragem, manter o foco e renovar a esperança quando surgem obstáculos.
Ter pessoas que caminham ao seu lado cria uma rede que sustenta você nos dias em que o ânimo parece frágil, além de oferecer conselhos, correções e encorajamento. Esse suporte não substitui sua responsabilidade individual, mas complementa o esforço, permitindo que você avance com mais estabilidade. Relacionamentos saudáveis funcionam como espelhos que refletem seu potencial quando você não consegue enxergá-lo sozinho. Um amigo que lembra sua capacidade, um mentor que compartilha a experiência, um grupo que celebra suas vitórias e o desafia a crescer. Tudo isso devolve confiança e reforça que seus medos não têm poder absoluto sobre o futuro. Essa troca de apoio também traz equilíbrio, impede que você exija de si resultados impossíveis e ajuda a reconhecer progressos que poderiam passar despercebidos. A comunhão fortalece não apenas emocionalmente, mas também espiritualmente. Conversas que alimentam fé, orações feitas em conjunto, palavras que trazem direção, ajudam a manter viva a lembrança de que você não está isolado em seus desafios. Quando alguém intercede por você, ou oferece perspectivas alinhadas a princípios sólidos, seus passos ganham clareza, e a confiança cresce, mesmo diante de cenários incertos. Outro ponto essencial é aprender a receber ajuda com humildade. Muitos deixam de experimentar o poder da comunhão porque acreditam que aceitar apoio é sinal de fraqueza. No entanto, reconhecer que precisa de ombros confiáveis é prova de maturidade. Isso cria espaço para que dons complementares enriqueçam sua caminhada, permitindo que você também se torne fonte de encorajamento para outros quando chegar a vez deles enfrentarem seus próprios medos. Valorizar apoio e comunhão significa investir tempo e energia nesses vínculos. Ouvir com atenção, compartilhar experiências, celebrar conquistas alheias, oferecer suporte genuíno, são atitudes que constroem um ambiente fértil para a coragem coletiva. Em uma cultura que frequentemente exalta a independência extrema, escolher relacionamentos que sustentam propósito é uma forma de resistência saudável contra o isolamento que enfraquece. Quando você decide cercar-se de pessoas que inspiram fé e determinação, sua jornada ganha ritmo e resiliência. Os planos que Deus traçou para a sua vida deixam de ser um peso carregado sozinho e se tornam uma história compartilhada, onde encorajamento e parceria tornam cada vitória mais significativa. Assim, até mesmo os maiores desafios se tornam administráveis, porque você sabe que existe uma rede de cuidado lembrando-o todos os dias de que aquilo que foi preparado para você é maior do que qualquer medo que tente interromper seu caminho. Gratidão como combustível para a coragem. A gratidão é uma das forças mais transformadoras quando o objetivo é enfrentar o medo e viver plenamente o que Deus planejou para você. Ela muda o tom interno dos pensamentos, reposiciona seu olhar e cria um ambiente emocional onde a coragem pode florescer. Quando você escolhe agradecer, mesmo antes de ver todas as respostas, começa a perceber que o medo perde terreno porque sua mente está ocupada reconhecendo sinais de cuidado e provisão que já o acompanham. Agradecer não significa ignorar desafios. É um ato de lucidez. Você admite que há dificuldades, mas decide focar também no que já recebeu, nas vitórias silenciosas, no aprendizado que emergiu das lutas. Esse exercício cria um registro positivo, lembrando que não foi a ausência de problemas que o trouxe até aqui, mas a presença constante de recursos, pessoas e oportunidades. Essa consciência reforça a confiança de que haverá sustento nos próximos passos, independentemente da intensidade do cenário. A gratidão também funciona como filtro para a ansiedade. Quando você treina seu coração para identificar motivos de reconhecimento, passa a selecionar melhor o que ocupa seu pensamento. Preocupações deixam de ter espaço absoluto, porque seu foco está orientado para o que dá sentido e fortalece. Essa prática cria um ciclo virtuoso. Quanto mais você agradece, mais sensível se torna para perceber detalhes de bondade, e essa percepção gera ainda mais coragem. Outro aspecto poderoso é que agradecer amplia sua perspectiva sobre o tempo. Em vez de esperar que tudo esteja perfeito para sentir paz, você aprende a celebrar etapas, mesmo que pequenas. Essa postura impede que o medo paralise sua caminhada, pois você reconhece que já existem evidências
de que o futuro não depende apenas das suas forças. Cada agradecimento se torna tijolo que constrói uma fortaleza interior, capaz de suportar pressões sem ceder ao desespero. A gratidão também o conecta às pessoas de forma mais saudável. Ela gera empatia, diminui comparações e fortalece vínculos, criando um ambiente onde coragem é compartilhada. Em vez de competir, você passa a se alegrar pelo bem que outros recebem, o que alimenta a esperança de que também há espaço para o seu crescimento. Esse clima de contentamento e confiança é terreno fértil para que novas ideias floresçam e para que portas se abram naturalmente. Quando a gratidão se torna hábito, você percebe que sua história está cheia de marcas de fidelidade. Essa consciência alimenta a coragem genuína, porque mostra que, se o Criador o sustentou até aqui, ele também o equipará para enfrentar o que vier. Agradecer transforma o medo de obstáculo em lembrete de que você tem companhia e direção. Com esse combustível, seus passos se tornam mais firmes, e seu coração mais livre para abraçar o que é maior do que qualquer insegurança, desenvolvendo resiliência emocional. A coragem necessária para viver o que Deus planejou não depende apenas de momentos de inspiração. Ela é sustentada por resiliência emocional. Essa qualidade permite que você se recupere após quedas, mantenha clareza durante crises e continue avançando quando o cenário parece exigir mais do que suas forças. Resiliência não significa indiferença nem ausência de dor. É a capacidade de atravessar pressões sem permitir que elas definam sua identidade ou interrompam o processo de crescimento. Desenvolver resiliência começa por aceitar que dificuldades são parte natural do caminho. Elas não invalidam o propósito, apenas revelam áreas que precisam ser fortalecidas. Quando você encara problemas como oportunidades de aprendizado, percebe que cada experiência, mesmo as desafiadoras, pode acrescentar sabedoria e firmeza. Essa mentalidade reduz o impacto de frustrações, pois você entende que nenhum revés tem poder para anular o que já foi planejado sobre a sua vida. Outro passo importante é cultivar hábitos que sustentem equilíbrio interno, rotinas saudáveis, momentos de silêncio, diálogo honesto com pessoas de confiança e práticas espirituais constroem uma base sólida. Esses elementos oferecem suporte quando emoções oscilam, lembrando que sua história não depende apenas de um dia difícil, mas de um conjunto de escolhas consistentes. Resiliência também envolve aprender a administrar expectativas. Muitos se frustram porque esperam resultados imediatos, esquecendo que grandes planos amadurecem no ritmo certo. Quando você ajusta o olhar para valorizar progressos graduais, cria margem para celebrar pequenas vitórias e permanecer estável, mesmo quando o processo parece lento. Essa perspectiva o impede de abandonar o caminho antes de experimentar a plenitude que o aguarda além dos medos. Além disso, fortalecer a resiliência exige nutrir esperança. Ela não é uma ilusão ingênua, mas um recurso prático que o ajuda a enxergar possibilidades no meio de pressões. Esperança é a lembrança constante de que nenhuma noite é definitiva, de que sempre existe uma manhã preparada para quem decide continuar. Quando você escolhe acreditar que pode atravessar períodos difíceis, está construindo a ponte que conecta desafios ao cumprimento das promessas. Com resiliência, o medo perde o poder de ditar seus limites. Você passa a interpretar dificuldades como parte da trajetória de quem foi chamado para algo maior. Essa consciência o torna capaz de manter postura firme, olhar adiante e persistir, mesmo em momentos de tensão. Resiliência emocional é, portanto, um presente que você cultiva, alimentando a certeza de que há sempre recursos para recomeçar, reorganizar e seguir rumo ao que foi planejado, maior do que qualquer temor que tente enfraquecer sua jornada. Como discernir entre prudência e intimidação? Nem todo receio é um inimigo a ser vencido. Muitas vezes, ele carrega mensagens importantes sobre cuidados necessários. A prudência é uma forma saudável de atenção que protege você de riscos desnecessários. Já a intimidação é um bloqueio que tenta impedi-lo de acessar oportunidades legítimas. Saber distinguir entre essas duas vozes é essencial para que você avance com sabedoria,
sem paralisar diante de desafios que foram preparados para expandir seu potencial. Prudência nasce da reflexão equilibrada. Ela analisa informações, avalia recursos, considera o tempo certo de agir e preserva valores essenciais. Quando a prudência orienta suas escolhas, você se move com passos firmes, sem se expor a situações que poderiam comprometer sua integridade ou propósito. Ela não alimenta medo, pelo contrário, dá segurança para atravessar territórios novos com responsabilidade. A intimidação, por outro lado, tenta criar uma névoa de dúvidas exageradas. Ela não se apoia em fatos, mas em suposições que enfraquecem sua disposição. Geralmente surge acompanhada de vozes internas que repetem que você não é capaz, que vai falhar, que é melhor desistir antes de tentar. Esse padrão distorce a percepção e reduz seu campo de ação, mesmo quando há sinais claros de que o caminho está pronto para ser explorado. Para discernir, observe a fonte do sentimento. Prudência é serena, argumenta com clareza e permite planejamento. Intimidação é barulhenta, urgente, carrega um tom de ameaça que tenta sufocar a confiança. Perguntar-se sobre a origem e o efeito prático de cada impressão ajuda a identificar se você está sendo orientado a se preparar melhor ou a recuar sem motivo real. Outro fator importante é buscar conselhos confiáveis. Pessoas experientes, mentores ou amigos que compartilham princípios sólidos podem ajudar a verificar se uma preocupação é legítima ou se você está apenas cedendo ao medo. O diálogo honesto abre espaço para perspectivas que confirmam ou corrigem suas impressões, fortalecendo a clareza. Quando você aprende a separar prudência de intimidação, o medo perde o poder de ditar seu destino. Você passa a agir com equilíbrio, respeitando limites necessários, mas sem renunciar a oportunidades que foram desenhadas para o seu crescimento. Essa habilidade garante que cada passo dado esteja sustentado por consciência e fé, permitindo que você caminhe rumo ao que Deus planejou, sem se deixar deter por barreiras que só existem para quem não ousa discernir, mantendo o foco no propósito. O medo encontra terreno fértil quando a mente perde de vista aquilo que realmente importa. Manter o foco no propósito é a chave para atravessar distrações, inseguranças e ruídos que tentam desviá-lo do que Deus já estabeleceu para sua história. Quando você tem clareza sobre por que está caminhando, qualquer obstáculo perde parte de seu peso, porque deixa de ser um fim em si mesmo e passa a ser apenas um elemento do percurso rumo a algo maior. Foco no propósito começa por lembrar, diariamente, o que motiva seus passos. Não basta ter compreendido o plano uma vez, é preciso revisitá-lo sempre que o medo tentar criar narrativas contrárias. Essa prática renova convicções, organiza pensamentos e impede que emoções momentâneas conduzam decisões definitivas. O propósito atua como um norte, ajudando-o a avaliar quais tarefas, relacionamentos e escolhas aproximam você do destino preparado e quais drenam energia sem acrescentar valor. Outro ponto essencial é aprender a dizer não ao que não contribui para seu crescimento. Muitos se sobrecarregam tentando atender a expectativas alheias ou buscando aprovação constante, perdendo de vista o que realmente foram chamados a construir. O foco permite filtrar convites, informações e ideias, selecionando apenas aquilo que fortalece sua caminhada. Essa disciplina preserva a energia para que você se dedique ao que tem sentido duradouro. Manter o olhar fixo no propósito também oferece coragem para suportar fases de aparente lentidão. Há momentos em que nada parece avançar, mas a fidelidade ao objetivo mantém você em movimento, mesmo quando resultados imediatos não aparecem. Essa persistência prova que sua identidade não depende de recompensas instantâneas, mas de uma compreensão profunda de que está participando de algo maior do que circunstâncias passageiras. Por fim, o propósito amplia sua perspectiva sobre vitórias e desafios. Ele ensina que conquistas não servem apenas para satisfação pessoal, mas para confirmar que você está no caminho certo, servindo com seus dons e fortalecendo outros. E mostra que provações não anulam seu valor, apenas o refinam, preparando-o para sustentar níveis mais altos de responsabilidade. Quando você escolhe manter o foco, percebe que cada medo perde força diante de um coração alinhado com o sentido real de sua vida. Assim,
torna-se possível continuar, mesmo quando pressões tentam afastá-lo do que foi planejado, sabendo que a direção permanece clara e sólida. A importância de relembrar vitórias passadas. Revisitar momentos em que você já venceu desafios é uma prática poderosa para silenciar o medo e fortalecer a confiança nos planos de Deus. Cada vitória carrega dentro de si um lembrete de que você é capaz de atravessar situações que pareciam maiores do que sua força. Olhar para trás não significa viver preso ao passado, mas usar a memória como combustível para o presente, lembrando que as mesmas mãos que o sustentaram antes continuam operando agora. Quando você traz à mente conquistas antigas, mesmo as discretas, constrói um registro interno que prova que o medo não tem a última palavra. Essa lembrança renova a percepção de que houve preparação, aprendizado e provisão suficientes para cada etapa vencida. Ela também impede que você subestime o progresso já alcançado, lembrando que muitos resultados atuais são frutos de sementes plantadas em dias difíceis. Relembrar vitórias fortalece resiliência porque reposiciona sua perspectiva. Em vez de enxergar o futuro como um território dominado por incertezas, você o vê como extensão de histórias em que coragem, disciplina e fé produziram frutos. Essa consciência cria um solo emocional estável, capaz de suportar novos desafios sem ceder ao pânico ou à autossabotagem. Essa prática também alimenta a gratidão. Ao perceber quantas situações foram superadas, você reconhece que nunca esteve completamente desamparado. Isso diminui a força de narrativas internas que tentam convencê-lo de que não terá condições de lidar com as demandas que virão. A gratidão acalma a mente, libera energia criativa e permite que você veja oportunidades onde antes havia apenas apreensão. Outro ponto relevante é compartilhar suas próprias vitórias com pessoas próximas. Contar histórias de superação não apenas reforça seu aprendizado, mas inspira quem ainda está no meio de suas batalhas. Essa troca cria um ambiente de encorajamento, mostrando que todos podem encontrar força quando decidem se lembrar de onde vieram e do quanto já percorreram. Ao relembrar vitórias passadas, você constrói uma ponte sólida entre o que já experimentou e o que ainda está por vir. O medo, por mais alto que pareça gritar, não pode apagar fatos. Eles estão ali, gravados como testemunho de que o caminho até aqui foi marcado por superações que provam que Deus tem sustentado sua trajetória. Essa certeza prepara seu coração para receber novos capítulos, lembrando-o de que planos maiores aguardam quem carrega dentro de si a memória viva de tudo o que já foi conquistado. Sustentando a coragem no processo. A coragem não é um lampejo momentâneo que surge apenas em situações extremas. Ela precisa ser sustentada diariamente, cultivada em escolhas pequenas e constantes que, somadas, formam a estrutura necessária para atravessar o processo. Muitos desistem porque esperam sentir-se fortes o tempo todo. Mas a verdade é que coragem se alimenta da repetição disciplinada de atitudes que fortalecem o interior, mesmo quando emoções não acompanham. Sustentar a coragem significa cuidar do que nutre sua mente e seu coração. Orar, refletir, escrever percepções, alimentar-se de palavras que edificam e cercar-se de pessoas que encorajam não são práticas vazias. São estratégias para manter viva a chama que o impede de recuar. O medo nunca desaparece por completo, mas quando você cultiva a coragem, ele perde espaço e deixa de determinar o rumo da sua vida. Outro aspecto importante é respeitar o ritmo do processo. Nem sempre as mudanças serão rápidas, e é nesse intervalo que muitos cedem à desistência. Sustentar coragem é entender que cada passo, por menor que seja, tem valor. É continuar construindo mesmo quando o resultado ainda não está visível. É confiar que cada dia de fidelidade aproxima você do propósito que Deus estabeleceu, maior do que qualquer limitação. Também é essencial aprender a renovar forças no meio da caminhada. Descanso, gratidão e celebração de progressos são maneiras de recuperar energia. Coragem não se mantém apenas pela luta, mas também pela capacidade de parar, respirar e reconhecer o quanto já foi conquistado. Essa alternância entre ação e renovação mantém o coração estável e o protege de desgastes que poderiam minar seu ânimo. Sustentar a coragem no processo significa, acima de tudo, manter a visão clara do que o espera.
Lembrar que cada esforço faz parte de algo grandioso dá sentido aos sacrifícios temporários. Quando a mente se fixa no destino, as dificuldades deixam de ser muros intransponíveis e passam a ser degraus. Esse olhar ressignifica o medo, transformando-o em combustível para que você prove a si mesmo que está mais preparado do que imagina. Compartilhando coragem para inspirar outros. A experiência de enfrentar medos e caminhar em direção aos planos de Deus não é apenas um presente pessoal, mas um recurso que pode fortalecer quem está ao seu redor. Quando você escolhe compartilhar sua jornada, oferece um mapa real para aqueles que ainda estão paralisados por inseguranças. Testemunhos têm o poder de abrir clareiras no coração de quem acredita estar sozinho, lembrando que a coragem também pode ser aprendida e nutrida. Compartilhar coragem não exige discursos grandiosos. Muitas vezes, basta contar de forma honesta como você lidou com receios, quais passos foram dados mesmo com tremores e o que descobriu depois de atravessar barreiras. Esse relato cria conexão porque mostra que o caminho não foi feito apenas de certezas, mas de escolhas conscientes, sustentadas por fé e perseverança. Essa transparência transmite esperança prática, pois revela que pessoas comuns podem experimentar resultados extraordinários quando decidem não se render ao medo. Além de histórias verbais, sua atitude cotidiana também inspira. A firmeza com que você mantém integridade, a serenidade com que lida com mudanças, o modo como valoriza processos mais do que aplausos imediatos. Tudo isso comunica mensagens silenciosas que despertam outros para acreditar que também podem vencer. Coragem compartilhada é semente que se multiplica, gerando ambientes onde ousadia e fé florescem naturalmente. Outro aspecto é criar espaços de apoio mútuo, conversas intencionais, grupos de estudo, amizades que celebram vitórias e acolhem fragilidades, constroem redes de incentivo. Nesses contextos, as histórias não apenas fortalecem quem escuta, mas consolidam em você mesmo o aprendizado que recebeu. Ensinar ou encorajar outros solidifica princípios, porque o obriga a revisitar e aplicar as lições que o ajudaram a crescer. Compartilhar coragem também desafia o egoísmo sutil que tenta guardar experiências apenas para si. Quando você decide abrir o que aprendeu, contribui para que o bem se espalhe, elevando o padrão de confiança coletiva. Esse fluxo de inspiração garante que planos maiores não beneficiem apenas um indivíduo, mas alcancem famílias, comunidades e ambientes profissionais. Ao inspirar outros, você percebe que a coragem não se desgasta ao ser dividida. Pelo contrário, ela se renova e se fortalece. Cada palavra de incentivo, cada gesto de solidariedade, cada exemplo consistente amplia a influência do que Deus já plantou em você. Assim, o impacto de sua superação atravessa fronteiras pessoais e torna-se legado, lembrando a todos que não há medo capaz de silenciar uma vida que decidiu viver em alinhamento com algo muito maior do que a própria insegurança, colhendo frutos da coragem. Toda escolha de enfrentar medos, manter o foco e sustentar a fé, produz resultados visíveis e invisíveis. Colher os frutos da coragem é reconhecer que cada passo dado, mesmo quando parecia pequeno, gerou consequências positivas que agora se manifestam. Esses frutos não aparecem apenas em conquistas externas, mas também no fortalecimento interior, na clareza de propósito e na serenidade que acompanha quem sabe que caminhou em direção ao que Deus já havia preparado. Entre os frutos mais evidentes está o crescimento pessoal. A cada barreira superada, novas habilidades surgem, e áreas que antes pareciam frágeis tornam-se pontos de apoio. Você aprende a comunicar-se melhor, a organizar ideias, a administrar recursos com mais eficiência. Essa expansão transforma desafios em degraus que ampliam horizontes, permitindo que você viva com mais autonomia e confiança. Outro fruto precioso é a liberdade emocional. O medo deixa de ser o centro das decisões, abrindo espaço para que você viva com leveza. Essa liberdade traz estabilidade às relações, pois você passa a interagir a partir de segurança interior, sem precisar provar constantemente seu valor. A coragem amadurecida também fortalece sua saúde mental,
diminuindo o impacto de ansiedades e devolvendo entusiasmo ao cotidiano. A coragem frutifica ainda no impacto que gera ao redor. Pessoas percebem mudanças na sua postura, no modo como enfrenta desafios, na paciência com que lida com processos. Elas se sentem motivadas a buscar suas próprias vitórias ao verem o que você conquistou. Assim, seu testemunho se transforma em ponte para que outros também se libertem de temores que os mantinham presos. Há, por fim, um fruto que talvez seja o mais silencioso: a paz. Quando você sabe que correspondeu ao chamado, que atravessou inseguranças e honrou o caminho preparado, a mente repousa. Essa paz não significa ausência de problemas, mas consciência de que você está alinhado ao propósito, pronto para continuar crescendo. Colher frutos da coragem é celebrar, mas também assumir responsabilidade. Os resultados que chegam convidam você a preservá-los com disciplina e gratidão para que continuem florescendo. Essa etapa mostra que enfrentar o medo não foi apenas um ato momentâneo, mas a construção de uma nova forma de viver. É o sinal de que os planos de Deus se tornam realidade quando alguém decide confiar mais no futuro prometido do que nas vozes que tentam restringir o presente. Encerramento final. Vivendo o que está além do medo. Chegar a este capítulo é mais do que concluir um roteiro. É assumir um compromisso prático com a vida que você foi chamado a experimentar. Tudo o que percorremos até aqui, compreender a natureza do medo, separar identidade de emoções, cultivar coragem, sustentar fé, nutrir gratidão, desenvolver resiliência, manter o foco, compartilhar esperança e colher frutos, aponta para um mesmo destino: viver além das limitações que tentam reduzir o tamanho dos planos de Deus para você. Esse encerramento não é apenas celebração, mas envio. Ele o convida a caminhar com atenção e firmeza, aplicando as verdades aprendidas a cada decisão. Significa acordar todos os dias lembrando que seus passos têm direção, que desafios não anulam propósitos e que você possui recursos internos e apoio divino para enfrentar qualquer sombra de temor. É a certeza de que a coragem, antes apenas desejada, agora se tornou hábito capaz de reorganizar sua forma de existir. Viver além do medo implica manter a mente desperta para sinais de crescimento contínuo. Os planos de Deus não cessam. Eles se renovam, ajustam-se às fases da sua trajetória, sempre convidando você a ir além de antigos limites. Esse olhar ativo evita que você volte para prisões antigas, ou que se acomode em zonas de conforto. A liberdade conquistada precisa ser preservada por escolhas conscientes, pela prática de hábitos que protegem o que foi alcançado e pela disposição de explorar territórios que ainda aguardam sua presença. Este é também um chamado para que você seja instrumento de coragem no mundo. Suas vitórias não são apenas histórias pessoais, mas sementes que inspiram outros a confiar em possibilidades maiores que seus receios. Cada palavra de incentivo, cada gesto de apoio, cada atitude coerente amplia o alcance do que começou como um simples desejo de vencer o medo. Ao concluir este percurso, você está diante de um horizonte mais amplo, onde fé, perseverança e propósito trabalham juntos para moldar um futuro consistente. Escolha viver o que está além do medo, com passos firmes e coração livre, celebrando o privilégio de participar de algo muito maior do que inseguranças passageiras. Essa é a vida para a qual você foi preparado, plena, significativa e alinhada ao cuidado constante de Deus, capaz de transformar receios em pontos de partida para uma existência abundante e cheia de sentido.